Pode começar. Mas beleza. Daqui a pouco eu passo a lista de chamada ali no chat, a gente pode ir passando. Bem, vamos lá. O encontro de hoje a gente vai falar sobre a teoria clássica dos testes, né? É, bem, eu acho que falar de teoria clássica dos testes é falar um pouco dos primórdios da psicometria, sendo assim levada para o campo da psicologia propriamente dito, né? É um pouco estranho de falar isso, mas assim todos os primórdios da psicometria, ela vem da estatística, ela vem da matemática, né? Eu acho que quando a gente fala de teoria clássica dos testes, das primeiras formulações, assim, do Thorndike, e do Pearson, a gente começa a perceber que aquilo está se transformando numa ciência, né? Ela sai de uma estatística, ela sai de uma matemática, ela começa a virar a ciência que é a psicologia, né? Então ela começa a se transformar um pouco nisso. E, naturalmente, falar de TCT, eu já vou passar um pouquinho, falar de TCT também é falar de TRI, né? Então, assim, apesar do encontro de hoje não ser sobre TRI propriamente dito, as comparações vão estar ali sempre presentes. Então eu vou comentar rapidamente sobre TRI, mas a gente vai ter 2 encontros ainda para falar de TRI especificamente. Bem, então, o que então a gente pode falar sobre introduzir esse assunto de teoria clássica dos testes? Bem, é um pouco justamente essa ideia que eu tinha comentado, de trazer para o campo das ciências empíricas e não mais apenas da matemática. Na aula passada a gente comentou sobre os axiomas e como é que a gente trabalha com axiomas de medida para trabalhar com uma ciência empírica e não com assim, uma metafísica matemática, não com um campo perfeito da linguagem matemática. E o nascimento de uma maneira de organizar testes, né, de medir, de fazer mensurações, ela vai ser justamente essa porta de entrada da psicologia, ou melhor, da psicometria dentro do campo da psicologia, e não mais apenas estando no campo da estatística e da matemática, né. Tem assim uma brevíssima, definição, o que que seria a psicometria, então, psicometria é toda a classe de medida em psicologia, então, assim, é um tema extremamente abrangente, e acaba sendo justamente isso mesmo, ela é abrangente, porque é tudo que podemos medir que tem na psicologia, que é uma variável psicológica, né. E esse sufixo metria, né, ele vai aparecer em vários outros campos também, sociometria, econometria, então essa necessidade, essa ideia de medir coisas, ela está presente em vários campos, das ciências psicossociais. Então, justamente é uma ideia de trazer, então, a nossa metria para a psicologia mesmo. Como é que a gente vai trabalhar agora como psicólogo e não mais como estatístico, né? Eu acho que até atualmente quem trabalha com psicometria ainda tem, assim, uma visão de que é mais um estatístico do que um psicólogo, né? E eu acho que não necessariamente precisa ser dessa forma. Eu acho que a psicometria hoje em dia ela já se caracteriza de uma maneira que ela é uma ferramenta do psicólogo, né? Seja na pesquisa quantitativa, seja trabalhando em avaliações, enfim, psicotécnicos, avaliações neuropsicológicas, avaliações psicológicas de uma maneira geral. Então, eu acho que essa ideia de psicometria ser só um campo da matemática, ela já passou, assim, apesar de eu ainda sentir um pouco, assim, na graduação, essa ideia de que por trás dos professores de psicometria, professores que dão matéria de estatística, eles serem mais estatísticos do que psicólogos, né. Bem, eu falo como um pouco, então, as análises matemáticas e estatísticas devem possuir um significado intelectivo além dos números, deve significar dentro da psicologia. Justamente, fazer essas medidas da psicometria, fazer toda essa ciência por trás da teoria da medida, ela tem que ter uma finalidade de enriquecer a psicologia, não de enriquecer apenas o método propriamente dito, né. Então é um pouco essa ideia de as interpretações que a gente vai tirar da medida, elas são interpretações que estão ali não por si só, não para se medir pelo fato de medir, mas justamente para se medir, para enriquecer uma teoria, né. Então você adicionar esse caráter empírico na sua ciência, para você poder gerar então, mais evidências, gerar, talvez hipóteses mais elaboradas, a possibilidade de você ter hipóteses testáveis, assim, então é um pouco a ideia de justamente trazer, assim, um significado maior para o campo da psicologia a partir do momento que a gente mediu. Então, já medimos. Então não é só pela vontade de medir, mas como que isso vai enriquecer o que a gente está pesquisando, né. Então quando se propõe fazer uma medida de inteligência, por exemplo, não se propõe fazer uma medida de inteligência só por medir inteligência, mas aquilo vira uma ferramenta para a gente estudar mais a fundo o que é inteligência. Então justamente as conclusões ou as evidências experimentais que vão ser tiradas das construções e aplicações de testes de inteligência, elas estão ali para fornecer mais construção
para o que é inteligência, cada vez se tornar assim, um construto, uma ideia mais elaborada, com mais evidências. E assim vale para qualquer um. Eu falo de inteligência porque é o ramo da que a psicometria já se prestou a estudar mais, assim, é um ramo mais pesquisado, assim, historicamente, dentro dos testes, mas, assim, pela própria personalidade, a gente fala de atitude, a gente pode falar de testes de relacionamento amorosos, que são formas da gente conhecer mais de relacionamentos, mas por meio dos testes, né? Estudar teorias sobre apego, enfim. Então, é trazer um pouco essa ideia de que nós entendemos como podemos medir, mas agora, por que medir? Medir para estudar psicologia, não para estudar apenas a medida, né? E aqui eu já vou pontuar a diferença da TCT e da TRI, né? Para quem não sabe, a TCT é teoria clássica dos testes e a TRI é teoria de resposta Whitney, que vai ser uma forma de trabalhar com teste psicológico que vai ser desenvolvida lá mais próximo da década de 80, final da década de 80, que é um pouco mais sofisticada, mas que quando a gente fala de TCT, a gente está sempre comparando as duas, porque são formas assim muito que ainda existem, elas existem concomitantemente, uma não superou a outra, né? E isso a gente vai falar até por que que uma não superou a outra, né? A TCT ela vai ser pautada dentro do comportamento. Então, a gente vai trabalhar, quando a gente trabalha uma ciência empírica, a gente tem que trabalhar com observação. Então, o que que nós vamos observar? Nós vamos observar o comportamento. Nós vamos trabalhar com o comportamento, nós vamos trabalhar com a mensuração do comportamento. Então, o objeto principal de uma medida, de um teste psicológico que é pautado na teoria clássica dos testes é o próprio comportamento. Já da TRI vai ser o que a gente vai chamar de traço latente, né? Então, o que que seria então esse tal de traço latente? O que que é isso? Então vamos trabalhar um pouco a diferença de comportamento e traço latente. Bem, a gente fala que a TCT trabalha exclusivamente com comportamento, né? As tarefas de uns testes são estímulos que geram determinados comportamentos, os quais são classificados e medidos de acordo com a natureza e conformidade do instrumento. Então, a gente trabalha com comportamento num teste psicológico na medida em que os itens de um teste psicológico, eles são estímulos que você oferece para a pessoa que você está querendo testar, e esse estímulo ele vai gerar um comportamento. No caso, quando a gente fala de um teste de autorrelato, por exemplo, o comportamento da pessoa vai ser marcar um item ao qual ela concorda, ou então tentar resolver, acertar ou errar a resolução de um problema, enfim, quando a gente fala de testes mais tradicionais, então o comportamento medido em um teste é o comportamento de marcar uma resposta. Esse é o comportamento que você está analisando. Como a gente já comentou, existem outras formas também de você analisar comportamento. Eu posso ver quanto que a pessoa está batendo o pé no chão, eu posso medir frequência cardíaca, eu posso ver como que ela está se comportando, como é que ela está interagindo, quantas palavras ela fala por minuto, enfim. Mas quando a gente está falando de testes psicológicos, naturalmente a gente vai trabalhar com respostas marcadas, né? Pode ser verbalizados também, onde você anota. Então, questionários neuropsicológicos que trabalham, por exemplo, com você tentar responder a uma sequência de palavras, você tentar repetir elas com base na memória, testar a memória. Então, o comportamento da pessoa seria lembrar das palavras, ou melhor, lembrar, dizer as palavras corretamente que ela deveria lembrar. Então, esse comportamento nos testes ele vai se dar pela marcação, ele pode se dar pela uma resposta a uma pergunta, mas é sempre nesse âmbito de comportamento. Então, qual que é essa ideia? A TCT vai operar em função do critério. O critério em si é o próprio comportamento, né? Um critério de comportamento que vai ser dado, então, a letra grega tal. Então, o tal ele vai ser o comportamento. Enquanto a TRI ela vai operar em função da aptidão, ou teta, ou traço latente. São sinônimos, né? Quando se fala de teta, aptidão e traço latente são todos sinônimos. E, bem, o que que é então esse. Agora que a gente entendeu o que que é esse comportamento, então o que que é esse tal de traço latente, né? Eh, Esse traço latente, ele seria, assim, a variável psicológica propriamente dita, sem o comportamento, né. Então é um pouco a ideia de que, quando você está emitindo um comportamento, você está emitindo aquilo em função de algo que existe na sua mente. Então a sua mente ela está se manifestando através de um comportamento. Eu acho que se você falar isso talvez para um behaviorista muito radical, ele vai discordar de você, ele vai falar: "Não, a mente é o comportamento, ela é o comportamento mesmo". Mas então ele talvez não gostasse muito dessa ideia de traço latente, enfim, do teta. Mas é um pouco essa ideia de que, nós não conseguimos acessar o teta diretamente, nós temos que acessar ele pelo comportamento. Mas a TRI ela vai criar modelos probabilísticos de que eu consigo mensurar a sua aptidão ou o seu teta, seu traço latente, apesar do seu comportamento, né. Então, ele se baseia no comportamento, mas assim, mesmo você errando ou não uma questão, ele ainda tem as suas formas de medir o seu traço latente, entende. Então ele consegue saber se você acertou uma questão chutando, né, porque na TCT você poderia acertar uma questão ali por acaso, na TRI ele teria forma de saber, ou então errar sem querer, né, você se foi desatento e errou. Então,
A TRI ela vai trabalhar com essa ideia de traço latente não só de comportamento, apesar de que o traço latente ele passa pelo comportamento para você conseguir enxergar ele, na medida em que eu consigo tirar alguns erros ali do comportamento. Então, essa ideia do traço latente na TRI é justamente eu conseguir mensurar, mesmo que indiretamente, mas eu estou trabalhando com o conceito da aptidão, eu estou trabalhando com o conceito mais primordial da mente, e não eu estou analisando apenas o comportamento, sabe? Então, você tem assim, ferramentas, tecnologias pelas quais você consegue ir trabalhando um pouco mais nessa questão, atingir o traço latente e não parar no comportamento, né? Ah, bom, quais são algumas ferramentas que ela consegue trabalhar com isso? A TRI, assim, ou melhor, trabalhar com traço latente é trabalhar com modelos fatoristas, né? Aqui eu não estou mais falando só de TRI, mas eu estou falando trabalhar com traço latente seria modelos fatoristas, ou seja, modelos de análise fatoriais, estruturas fatoriais. E isso está dentro dos primeiros modelos da TCT, né? A TCT, ela se preocupa com essa ideia de traço latente, mas novamente, ela está sempre permeada pelo comportamento. Mas então como é que ela vai trabalhar com isso? Ela vai trabalhar com análises fatoriais, ela vai trabalhar com modelos de invariâncias, enfim. A gente, um pouco mais à frente nessa apresentação, a gente vai falar um pouco mais como que funciona esse modelo fatorista, esse modelo baseado na análise fatorial, para entender assim o θ, para entender o comportamento nos testes, né? E essa ideia de que o θ possui magnitude, então ele pode ser maior, ele pode ser menor, então é justamente a ideia de ele preservar dois axiomas, né? Ele preserva o axioma de identidade e ele preserva o axioma de ordem, né? Então é um pouco essa questão de que a gente pode entender as variáveis psicológicas justamente quando tendo magnitude, né? Esse traço latente teria a ver com um comportamento específico do indivíduo ou um comportamento padrão esperado? O traço latente, ele é um nome que se dá ao que a variável psicológica que você está estudando. Então, por exemplo, o traço latente ele pode ser, vamos dizer, a, a, a personalidade. Então, pode ser, eu vou especificar mais, a amabilidade, o fator de amabilidade. Só que você só consegue observar esse fator de amabilidade através de um comportamento de polidez, através de um comportamento de empatia, né? Então, a definição seria que ter alta amabilidade seria ser muito empático, ser muito polido. Esse é o comportamento, mas o θ, ele é justamente a amabilidade propriamente dita. Então, o θ, ele não é uma coisa, mas ele é como que a gente nomeia. São as coisas que estão na mente, mas que não estão aqui conosco, não podem ser observadas. Que só podem ser observadas com o comportamento. Entende? Não sei se me fiz claro, assim. Então, seria assim, como é que eu sei que se você tem alta inteligência? Bem, eu só vou saber se você tem alta inteligência até você demonstrar isso por comportamento. O θ seria alta inteligência na sua cabeça. Você tem ali, tem inteligência, mas você só não demonstrou para mim ainda. Quando você demonstra, aí é o comportamento. Mas a ideia é tipo, olha, isso existe apesar do comportamento. Você não precisa ficar demonstrando o tempo todo para existir, né? Um pouco contra essa ideia behaviorista de que a inteligência existe só a partir do momento que você executa ela, mas não. Ela existe e você pode não estar demonstrando para mim aqui. Então ela está na mente, só que não está acessível. Eu só acesso ela pelo comportamento. Entendi? Entendeu? Não sei se respondi bem. Ficou claro? Show. Enfim, vamos seguir então. Bem, a gente falou então dessa questão de traço latente, falou de comportamento, tá, mas e aí, então como é que a gente vai trazer isso para um teste, né? Então essa questão, o problema de representação comportamental. Como é que eu vou trazer esse comportamento para o teste? Como é que eu vou estruturar isso de maneira organizada e que faça sentido dentro de uma mensuração científica, né? Então a gente vai trabalhar com a ideia de construto. Eu acho que tá com C a mais, é de construto. Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar dessa ideia, mas justamente a minha professora me ensinou pensando assim no símbolo do yin yang. Então, onde uma parte seria a parte constitutiva do construto e a outra parte a parte operacional do construto. A parte constitutiva vai ser justamente como você define o traço latente, como você define uma variável psicológica. Quanto à parte operacional, ela é justamente como que eu observo a existência dela, como que ela se manifesta por comportamento. Então, vamos trabalhar aqui com um exemplo. Falem aí no chat alguma variável psicológica, qualquer coisa. Alguma coisa que vocês querem medir. Escolhe alguma coisa. O que vocês gostariam de medir psicologicamente? Dê exemplos aí. Atitude. Beleza. Ok, atitude. Atitude está um pouco vago ainda. Então, pode ser atitude de frente ao quê? Tem que ser atitude de frente ao objeto. O que vocês acham? Olha o objeto que a gente. Frente à ciência. Tá bom. Então, a nossa
constitutiva aqui vai ser atitude frente à ciência. Ok. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é o que que é atitude frente à ciência. Então, a gente vai definir o que é atitude. É como uma pessoa se posiciona, a favor ou contra, gosta ou não, fatores emocionais, cognitivos, enfim. Você vai fazer uma definição do que é atitude e o que é atitude frente à ciência. Você precisa definir de maneira bem objetiva e bem clara o que é isso que você está tentando medir. Então, essa é a parte constitutiva, é a definição da variável. Agora, o que é a parte operacional? Tá bom, uma pessoa que tem uma atitude frente à ciência alta ou baixa, quais comportamentos ela vai ter? Então ela vai produzir artigos científicos? Ela gosta das aulas de ciência na escola? Ou então é uma pessoa que é a contra a vacina, então uma pessoa com baixa atitude frente à ciência? Então, essa parte operacional, ela é justamente assim, tá bom, a gente sabe o que a gente quer medir, e a gente já definiu o que a gente quer medir. Agora, quais são os comportamentos que uma pessoa que tem isso que eu quero medir exibe? E é a partir daí que eu vou montar os meus itens, é a partir daí que eu vou estruturar um teste, né. Então, se a gente trabalhar com justamente essa ideia de atitude, então a pessoa que tem atitude é uma pessoa que consome muito aquilo, uma pessoa que, gosta daquilo, uma pessoa que faz aquilo com frequência, ou que se não fizer fica triste, ou que não gosta das pessoas que não fazem aquilo. Então essa ideia de atitude você pode começar a pontuar comportamentos que uma pessoa teria, e a partir daí você vai estruturar itens num teste, e a pessoa vai marcando. Agora, talvez trabalhar com um construto um pouco mais complexo. Por exemplo, aqui a gente trabalhou com escalas politônicas, né, de concordância, intensidade. Mas se eu quiser trabalhar com escalas dicotômicas, dentro de teste de inteligência, por exemplo, que aí o bicho pega, né. Então, assim, eu chego pra se eu quero medir inteligência, tá, o que que é inteligência então? Aí ferrou, o que que é inteligência? Aí vão ter várias pessoas, várias teorias vão tentar definir, inteligência é memória, é ter alta memória, alta atenção, alta capacidade de resolução de problema em pouco tempo, enfim. Vamos utilizar uma definição aqui bem basicona. Resolver problemas lógicos em pouco tempo. Vamos dizer que essa é a minha definição de inteligência. Essa é a minha constitutiva. Tá, qual vai ser a minha operacionalização? Bem, resolver problemas e eu vou mensurar. Então, porque eu não botei o fator tempo? Então, se eu definir inteligência como resolver problemas lógicos em pouco tempo, eu vou apresentar vários problemas lógicos a serem resolvidos e eu vou mensurar o tempo. Então, justamente essa ideia de trazer uma pessoa inteligente, pela essa minha definição de inteligência, como ela se comporta, quais comportamentos ela vai exprimir. É justamente isso, então, resolver problemas lógicos em pouco tempo. Se essa é a minha definição de inteligência. Então, essa representação comportamental ela vai vir dessa forma. Então, isso é o construto, né? Não sei se vocês já ouviram essa palavra construto, ela aparece o tempo todo na psicometria, então construto é isso. Construto é como você estruturou o que é o que você quer medir e como você mede, né? Então, aqui eu posso passar a palavra para o Gabriel prosseguir um pouquinho. Pronto. Bom, gente, então, como o Guilherme falou, a gente vai ter uma parte operacional e uma parte constitutiva. Só que a questão é, eu fiz lá o meu teste, mas eu quero saber o quanto que aquele meu item de fato está medindo o que ele se propõe a medir. Então, existem duas formas que a gente vai estabelecer aqui para tentar entender melhor como funciona a construção de um teste, de uma escala psicológica. Então, nós temos a análise fatorial, que, como ele disse, você vai agrupar em certos fatores o teste e ver se meus itens carregam esse fator, se eles comportam isso, se eles conseguem explicar a minha constitutiva. E eu posso fazer da forma exploratória ou confirmatória. A exploratória é para eu tentar descobrir o quantos fatores tem a minha escala e se ele confirma com a minha teoria, ou se é o confirmatória, quando eu estou querendo saber se de fato eles se adequam naquele modelo. A exploratória, normalmente, por exemplo, eu estou fazendo uma escala de atitude. Quantos fatores eu posso ter? Bom, normalmente eu vou ter um fator, porque a posição é uma atitude favorável ou uma atitude negativa, dentro de um mesmo contínuo. Ou ela vai lá para a ponta, ou ela volta para a esquerda. Então, a ideia é que se eu fizer uma escala e ela apresentar mais, ela for explicada por mais fatores, eu vou ter uma dificuldade, vou ter um problema na minha escala. Eu vou ter que rever a minha escala, porque a teoria de atitude é desfavorável quanto a isso. Então eu tenho que rever esse fator. Essa é a ideia. E talvez excluir um item ou adicionar outro item para melhorar. Enfim, tem diversas formas de você lidar com isso. Pode passar. Bom, voltando à questão da história, como a gente já falou diversas vezes, a inteligência e a personalidade são coisas
primordiais para a psicometria, para o surgimento da psicometria, são coisas que fascinaram a psicologia e a psicometria como um todo de maneira irreverente, sabe? Acontece frequentemente e continua sendo muito estudado isso. Em personalidade, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, tem a PUC, que tem um programa muito forte de estudos com personalidade. A inteligência, eu não sei muito bem aonde que tem aqui estudo sobre isso, mas muitos testes psicológicos, principalmente na área de avaliação para crianças, é muito utilizado testes de inteligência. E a ideia é que ele surge dessa maneira, que ele buscou se entender quais eram as estruturas primordiais que a inteligência e personalidade são constituídas. Porque eu tenho o que é inteligência, beleza. Mas o que, são os fatores específicos da inteligência? Quais são os pontos específicos dessa inteligência? E aí meus estudos iniciais são tentando identificar essas habilidades básicas e tentando dar números a elas, estruturas e organizações possíveis. Então, essas estruturas aqui, de, por exemplo, responder rápido a alguma coisa, se é o que eu defino como inteligência. Eu vou aglomerar em uma estrutura só e eu vou quantificá-las. Eu vou transformar elas em números para que eu possa fazer certos cálculos para que elas possam ser agrupadas de certa forma. Então, essa retomada na perspectiva histórica, na maior parte dos desenvolvedores da psicometria, partem dessa área da estatística. E aí elas continuam sendo dessa forma. Então, a gente usa o método estatístico repetidas vezes na psicometria. A gente acaba sendo sempre, como eu posso dizer, até mesmo refém de usar isso porque não conseguimos medir de maneira direta a nossa variável. Eu não consigo pegar, como eu já disse diversas vezes aqui, uma pequena réguazinha e medir a inteligência de uma pessoa ou medir a personalidade dela. Eu não consigo fazer isso. Então eu preciso criar diversos métodos, principalmente estatísticos, para tentar chegar no que eu realmente quero. Porque, como o Guilherme disse, o meu comportamento, beleza, ele pode indicar realmente algo, pode indicar a minha inteligência, mas ele não é por si só a minha inteligência. Eu responder rápido um teste é literalmente isso que é inteligência? Não, ele está representando a minha inteligência. E existe esse vazio de observação que a gente vai tentar compensar, principalmente com modelos estatísticos. E a fatorial é uma delas. Pode passar, Guilherme. Bom, então antes de eu partir para esses modelos, eu gostaria de dar uma pequena relembrada em estatística para vocês. Primeiro a gente vai falar sobre medidas de dispersão, e essa aqui é a fórmula da variância. O que que é a variância, então? Só para lembrar vocês. Aquele símbolozinho. Guilherme, você consegue passar com o mouse em cima do símbolo do somatório? Do somatório. Esse aí é o símbolo do somatório. Então quer dizer que vai ser somado todos os valores ali dentro. Em cima eu tenho o n, que é o meu número total de observações, e meu i que é igual a 1. Então quer dizer que eu vou partir da minha primeira observação. Então meu xi vai ser representado por todas as minhas observações. Todos esses números observáveis que eu vou ter dentro de uma construção de uma escala de dados. Então eu vou medir, sei lá, atitude frente à ciência de uma pessoa, de diversas pessoas. Eu tenho 300 respostas. Então eu vou ter 300 números que eu vou usar. Então 300 é o meu n, o meu i ele vai de 1 a 300. Então meu x1 é minha primeira observação, meu x2 é minha segunda observação, meu x3 é minha terceira e assim até x300. E eu vou subtrair da minha média, que é esse x barra ali em cima, elevado ao quadrado, que é para tirar o módulo, e sobre n. Esse n é sobre o meu número total de observações. Essa é a minha fórmula da variância. Para vocês entenderem melhor, eu estou tentando ver qual o meu número varia de acordo com a média. Eu quero saber o quanto ele se distancia ou se ele aproxima da média. É isso que eu estou tentando chegar. A dispersão dele do meu ponto central, da minha medida de centralidade. É basicamente isso. E quando eu vou para a minha matriz, agora já um pouco mais, que a gente tem muito menos contato, eu acho que principalmente na psicologia, mas é crucial para a gente entender essa questão dos métodos que a gente vai abordar aqui, é que como é que essa matriz ela é formatada? Bom, a matriz é uma forma de representar os dados. Então, se eu tenho uma resposta de um questionário, posso montar uma matriz a partir disso. E ela é composta por linhas e colunas. As linhas eu vou chamar de I e as minhas colunas eu vou chamar de J. E todo ponto da matriz possui uma coordenada. Então, se eu estou falando da minha A 1, 1, eu estou falando meu ponto A na linha 1, na coluna 1. Entende? Então ela vai representar uma coordenada desse ponto. A matriz ela vai estar sendo uma forma de organizar os meus dados. É basicamente isso que a gente vai tentar ver aqui. Existem outras diversas propriedades da matriz que eu não vai chegar a caber dizer aqui, porque é um pouco mais complexo do que quando a gente vai avançando nessa ideia da álgebra linear.
Mas é principalmente isso que eu quero que vocês tenham em mente, que ela vai estar representando uma coordenada. Então, eu vou ter uma coluna e uma linha. Todo o meu número vai possuir, como se fosse latitude e longitude, quando a gente fala no globo, é basicamente isso. Então, cada um vai ter a sua coordenada. Pode passar. Bom, então a gente já explicou variância e a gente já explicou matriz. Agora a gente vai falar um pouco sobre covariância. O que que é covariância? Eu tenho um item. Vamos pensar numa escala de personalidade, por exemplo. Voltando a esse exemplo, eu posso ter um item que se chama, deixa eu pensar, que está medindo extroversão. Eu gosto muito de ir em festas. Eu gosto de ir em festas, melhor. Esse é meu item de extroversão. E eu posso ter um outro item que é eu gosto de me comunicar com as pessoas. Também é um item bom para extroversão. Mas aí vamos fazer o seguinte: então a gente vai checar o que que é uma covariância. Tá vendo aquele XI ali? É a mesma coisa da variância. Eu estou medindo o meu número de uma observação. Então, eu tenho o meu item 1, que é esse que eu gosto de sair em festas. Então, a pontuação que a pessoa fez, eu vou colocar ali. E tá vendo que é um somatório? Tá ali o símbolo de somatório de novo? E a covariância ela possui essas duas coordenadas, x e y, igual à nossa matriz. E aí eu vou para o meu segundo item, que é o meu y. Esse meu segundo item é o meu y. Agora, que é o eu gosto de conversar com as pessoas. E eu vou subtrair da média também. E ali, aquele yi vai ter a minha observação. Se 300 pessoas responderam, eu vou ter 300 números para colocar ali. Ainda bem que o computador faz isso para a gente, porque seria um inferno fazer isso na mão. E depois eu vou dividir pelo meu número de observações totais, menos um. E ali está a legenda, para vocês irem acompanhando também, para irem entendendo um pouco o que eu estou falando. Agora a gente vai olhar a matriz. Vamos ver aquela matriz ali. Vocês estão vendo que tem uma linha diagonal que está 1, 1, 1, 1? Vamos pensar nas coordenadas. Qual seria essa matriz? Qual seria esse primeiro ponto? Seria A, 1, 1. Certo? Então, o meu item 1 comparada à minha variação do item 1. Bom, se eu estou comparando o mesmo item, é o máximo, né? Eles vão sempre covariar um, o máximo possível. Essa correlação é absurda. Sempre que um variar, o outro vai variar, até porque são a mesma coisa. Então, toda essa tracejado diagonal, essa diagonal principal da matriz que se chama, vai ser a minha matriz que vai estar correspondendo ao próprio item. A segunda vai ser 2, 2, a terceira 3, 3, a 4, 4, 5 e assim por diante, por N itens que eu tiver. Aí agora vamos para a próxima. Eu tenho ali na primeira linha e na segunda coluna, eu tenho 0,90. O que que isso está querendo me dizer? Que eu tenho uma covariância de 0,90 entre o meu item 1, que é o meu item da linha 1, desculpa, e meu item 2, que é na minha coluna J2. Entende? Como vocês podem ver, é 90 a minha coluna, 0,90 ali. Nossa, eles estão covariando muito próximos, né? Praticamente um está covariando com o outro, quase chega a 1,0. Não chega a 1,0 porque não é perfeito, não é o mesmo item, mas é bem próximo. Então, a partir desses pensamentos, eu consigo começar a deduzir certas coisas. Bom, se eles estão covariando juntos, sempre quando eles têm 300, 400 medidas, eles parecem variar da mesma forma, será que eles não estão pertencentes ao mesmo fator? Será que eu não consigo agrupar eles da mesma forma, em grupos parecidos, e representar esse meu fator, que seria a extroversão? Essa é a ideia. E eu posso ter, por exemplo, o item 3. O item 3 ele está falando de eu me sinto triste, com frequência. Esse é o meu item 3. O meu item 3 está medindo extroversão? Não. Normalmente ele está medindo neuroticismo e personalidade. É uma coisa que você está sendo afetada por sentimentos negativos. Vamos lá no item 3. Vamos na primeira linha, no meu primeiro item, comparar com o meu item 3. Primeira linha, terceira coluna. Aí, é isso aí. A primeira item é o primeiro item covariando com o meu terceiro item. Então, é a minha coluna 1, minha linha 1 na minha coluna 3. 0,05. É bem pouco, né? Tipo, é um 5%. É bem pouco. A gente praticamente não consegue falar que eles covariam juntos, né? A gente pode falar isso. Tipo, eles não estão variando juntos. Então, eles não estão mensurando a mesma coisa. Eu não posso agrupar eles de jeito nenhum. É basicamente essa a ideia. Eu vou tentar fazer uma matriz de covariância para eu conseguir checar quais itens variam juntos e quais não variam. E eu vou separar eles em grupos. E esses são meus fatores. Esses são meus fatores. É o que o Guilherme tinha falado de você, por exemplo, a personalidade, onde você vai ter 5 grandes fatores, que é a sua. Eu não lembro de cabeça sempre, eu sei que é a sigla, que é Ocean, mas enfim, são 5 grandes fatores, onde você vai ter divisões entre eles. Pode passar.
Bom, e agora? A gente entendeu que tem uma matriz de covariância para cada variável observável, mas ela corresponde exatamente ao meu construto? Não. Infelizmente, devido a essas características da natureza dos conteúdos psicológicos, ui, tem um bicho aqui. É, desses conteúdos psicológicos, a gente não consegue falar que aquilo ali é exatamente, não é causalidade. A gente nunca está falando de causalidade quando a gente está falando de escalas. A gente está falando de correlação. E é basicamente isso que eu estou querendo trazer. Mas nós ainda precisamos tentar caracterizar aquilo que não é observável. Então, a gente está tentando buscar o que é o traço latente. A gente não chega exatamente no nosso, na ideia de personalidade como um todo que a pessoa tem, mas eu posso dizer que aquilo ali está tentando representar o mais próximo possível desse traço latente. Então, como é que a gente vai transformar aquilo ali numa análise fatorial? Aí existem outros dois conceitos de matrizes que são muito importantes na álgebra linear, que são os autovalores e os autovetores. Eu não vou adentrar muito aqui nessa fórmula de autovalores e autovetores, até porque são bem complicadas. Isso é matéria de ensino superior. Para engenharia, você aprende álgebra linear 2, assim, é bem chatinho de aprender, são muitos detalhes. Então, o que eu queria trazer aqui é o seguinte: temos os autovalores, que é a partir da resolução da matriz, a gente resolve ela com uma certa fórmula que vai me corresponder um número de fatores que eu posso agrupar essas respostas. Então, eu vou pegar esse resultado dos meus autovalores, eu vou resolver ali a fórmula, uma mágica, o inconsciente do computador, vai resolver para mim e ele vai me falar, ó, são três autovalores. São três autovalores, então isso quer dizer que você tem três fatores. É basicamente isso que ele está me dizendo. Então, o meu número de autovalores seria o meu número de fatores. E tem os meus autovetores. Meus autovetores, por sua vez, correspondem o quanto uma variável carrega, de fato, o meu traço latente. O quanto ela representa, de fato, o meu traço latente. Então, através das transformações que eu vou fazer ali na minha matriz, eu vou verificar o quanto de carga fatorial, que é assim que a gente chama normalmente, essa minha variável, ou seja, esse meu item, carrega da minha do meu construto original, do meu traço latente. E é isso que eu quero, no final das contas. Quanto mais, melhor, mais carregar esse traço latente, meu item, melhor para mim, porque eu estou realmente me propondo a medir o meu item realmente mede o que ele se propõe a medir. Essa é a minha ideia, é ali que eu quero chegar. Então, pode passar. Bom, e aí existem alguns tipos de análises, né? Eu tenho a análise paralela, que é o que nós usamos, principalmente, nós utilizamos muito isso nos métodos estatísticos quando a gente está trabalhando com escalas. Ela utiliza esses conceitos que eu falei para vocês de covariância, de autovetores e autovalores, mas ela faz o seguinte: ela cria uma matriz aleatória com resultados possíveis. Então você tem lá teus itens, que tem 5, 6 itens, e ele vai começar a fazer várias matrizes aleatórias com dados aleatórios, com pessoas, como se tivessem pessoas respondendo. E depois ele vai comparar com essa matriz original. E ele vai manter os autovetores que tiverem os altos valores, desculpa, que tiverem uma maior média ou o valor máximo possível. E esses fatores são os representantes, vão representar a sua tabela. Eles vão ser seus fatores finais. Então, normalmente, quando você faz uma análise paralela, ele vai fazer diversas questões de identidade, de inverter matriz, ele vai fazer uma cacetada de coisa. E aí, no final, ele vai falar: olha, dentre esses dados que você me ofereceu aqui, eu consigo te dizer que tem o melhor que vai adequar aqui é três fatores. Tem três respostas. Normalmente aqui, por exemplo, se eu estou fazendo, a gente acaba avaliando, retomando nossos itens. Isso aqui já é uma etapa para a gente reavaliar nossa escala. Porque, por exemplo, eu estou falando de atitude. Eu quero saber posicionamento frente à ciência, voltando ao exemplo que deram. Eu tenho um exemplo, eu tenho atitude frente à ciência, só que eu tenho um item que é tipo, sei lá, eu gosto de Coca-Cola. Não faz muito sentido. Mas aí ele tenta agrupar isso num fator separado. Aí ele vai falar, pô, faz sentido eu manter esse item? Não, mas ele está em outro fator, eu só quero um fator, o que está acontecendo, sabe? É importante dizer que a análise paralela, ela não vai te falar exatamente que fator é que fator. Ela vai te dar, ó, tem três fatores aqui. Aí você vai fazer a análise confirmatória para saber como cada item se encaixa, mas os fatores, você vai fazer a sua parte da tua análise teórica. Tu vai agrupar teus itens e vai falar, tá, isso aqui deve representar esse fator aqui. Esses itens aqui devem representar esse fator aqui, e esse daqui e esse daqui. Essa é a ideia. Então a tua análise paralela vai te falar o número de itens e vai ver se você vai concordar com a tua teoria. Concordou? Beleza. Agora a gente vai para a confirmatória. E aí a gente vai fazer a carga fatorial. O quanto do meu item carrega daquele fator. Então vamos lá. Aqui do lado eu coloquei para vocês. Eu tenho o meu Q
0030. Isso quer dizer que eu tenho um item 30 do meu questionário, onde ele vai estar carregando quanto de fator? 0,85 do primeiro fator. Do segundo, ele carrega 0,11 e do terceiro, ele carrega 0,02. É muito importante, quando a gente está fazendo construções de escala e elaboração de escalas, que a gente se atente para que o item ele meça somente um fator. E a gente vê isso a partir do 0,30. Se o item passou de 0,30 ou menos 0,30, ele está medindo aquele fator. A gente considera isso, que é a explicação de 9%. É basicamente ao quadrado do número ali. Mas, enfim, vocês têm que se atentar que é menos 0,3 e mais do que 0,3, ele vai estar medindo o fator. E a gente quer que ele meça só um fator. Por quê? Porque como é que quando eu vou fazer o meu cálculo, eu vou saber se ele está falando mais daquele. Se ele está representando isso aqui ou aquilo ali. Os meus dados vão começar a se misturar. E não vai ficar muito mais fácil de eu observá-los. Porque eu não sei se aquele comportamento está medindo o que ele se propõe. Ele tá medindo várias coisas. Não faz muito sentido. Então eu sempre quero que ele se atenha a um só fator. E aí, descendo, eu acho que tem um exemplo ali que aparece isso. O Q49. Dê uma olhada no Q49. O Q49, como vocês podem ver, ele tem o meu primeiro fator carregando 0,56, mas quando eu vou para o meu MR2, é menos 0,34. Ele está carregando dois fatores. Não é um item bom. E o que a gente faz normalmente? A gente pode remodular esse item, a gente modifica ele para ele se tornar uma coisa que está se propondo realmente somente a medir um item, ou eu tiro ele. E aí a minha análise fica um pouco mais fácil também. Porque eu tiro aqueles que têm problema, eu vou reduzir minha escala, eu vou acabar reduzindo minha escala, mas pelo menos eu estou realmente medindo o que eu me proponho a medir, não coisas aleatórias. E às vezes, a existência desse item é o que está me fazendo ter um terceiro fator que eu não pretendia. Isso é muito importante de a gente ter em mente, que é sempre bom a gente manter, então, a análise de um fator por item. Pode passar. Bom, e nós temos o erro na TCC, na TCC, desculpa, na TCT. Como eu já tinha dito, a ideia da precisão de um instrumento é muito difícil na psicologia, porque a gente não consegue medir de forma direta as unidades básicas de uma inteligência. Não existe isso. Então eu tenho que criar teorias, eu tenho que criar diversas coisas que têm seus erros. E na TCT não é diferente. A teoria clássica do teste ela vai propor um erro, um sistema de erro, onde eu preciso observar para que eu consiga analisar isso e tentar contornar esses erros. Pode passar. Esse aqui, então, é o meu modelo clássico da TCT. É assim que eu observo a minha TCT. Eu tenho o meu score, eu vou usar o P. Normalmente eles não usam P, mas eu vou botar P para ficar um pouco mais didático. P de pontuação obtida na escala. Então eu vou fazer vários X no. Eu vou ter lá, a pessoa marcou não sei quanto em inteligência. Então eu tenho a minha pontuação obtida na escala. Ela obteve, sei lá, 50. Depois, eu vou ter que essa pontuação 50, melhor dizendo, ela é igual à minha pontuação real do meu construto. Então, é aquilo que realmente existe na minha mente, é aquilo que eu não observo, aquilo que está lá dentro, que não é representado necessariamente por um comportamento, mais um erro assistemático aleatório. Por que é assistemático? Porque eu não consigo prever. Eu não sei aonde está esse erro, se ele está acontecendo, se ele está acontecendo pouco, se ele está acontecendo muito. Eu não consigo prever. Então ele é aleatório. Eu não consigo identificar exatamente. Não é um erro sistemático, por exemplo, de um item meu que está medindo errado. Não é isso. É um erro que é inerente a uma teoria onde eu não consiga determinar o que ele é. Então, eu vou ter a minha pontuação obtida nessa escala, a minha pontuação real do meu construto, somada a esse erro. É assim que eu vou tentar burlar essa questão de não chegar diretamente no meu traço latente. Não burlar necessariamente, mas tentar me aproximar criar uma teoria onde eu consiga me aproximar do que ela se propõe. Pode passar. Então, aí a gente fica pensando, pô, será que não é possível fazer um teste que não tem nenhum erro? Pô, é. O Prime lá ele falou que é muito fácil você fazer. Você só precisa fazer um instrumento que tenha 100% de precisão. Que ele não erre nunca. Ele esteja sempre acerto e nunca vai errar. É só você fazer isso. Ou você pode pegar uma pessoa, pegar um instrumento que tem seus erros, claro, e começar a medir ela infinitas vezes. Infinitas, infinitas, infinitas. Até que você chega num momento que o teu erro vai tender a zero. Porque ele vai variar tanto que o que está lá em cima, o erro para cima, vai cortar com o erro que está de baixo, e você vai fazer isso tantas infinitas vezes que ele vai tender a zero. Pelo limite, ele tende a zero.
Então, assim, você consegue chegar realmente no traço latente da pessoa. E você conseguiu obter que o score dela é igual ao traço latente dela. Só que isso parece meio impossível, né? De fazer na realidade. Não parece. É impossível fazer na realidade. Pelo menos até onde nós temos aqui agora. Então, o que a gente faz? Pode passar. Eu preciso contabilizar esse erro. E eu tenho alguns postulados de erro que ele coloca nesse artigo. Eu não vou adentrar muito nas explicações sobre eles, porque eles não chegam a ser tão importantes, eles são mais conceitos matemáticos para você chegarem a certas fórmulas e você chegarem a certas constituições, mas eu vou passar rapidamente, pelo menos para a gente ter uma ideia do que acontece, e depois eu vou te falar como a gente dribla esse erro, como a gente tenta verificar quanto que ele afeta a minha medida ou não. Bom, primeiro é que um conjunto grande de medidas, as medidas de erro será igual a zero. Como eu tinha falado, quando você vai tendendo ao infinito, quanto maior a sua medida, menor vai sendo o seu erro. Para quem estava aqui na última aula, a gente também viu a questão das barras de erro do desvio padrão do intervalo de confiança. Isso aqui também entra nessa questão. Então eu vou ter um erro que, conforme maior for aumentando o meu n, mais preciso vai ser a minha medida. Então, menor vai ser o meu erro, menor vai ser aquela barrinha. Pode pensar assim. Em grandes conjuntos de medidas, espera-se que não exista correlação entre os scores verdadeiros e os scores do erro, já que é razoável supor que sujeitos com altos scores tenham a mesma tendência a sofrer acréscimos ou decréscimos. O que ele está querendo dizer é que quando você for aumentando o teu conjunto, não existe nenhuma correlação. A tua medida ela vai ser pura. Ela não vai ter correlação nenhuma com o erro. Ela vai sempre estar subindo ou diminuindo na mesma quantidade. Não vai ter mais aquela aleatoriedade. E supõe-se que não existirá correlação entre os scores de erro de dois testes diferentes A e B de um mesmo construto. Isso aqui é importante, principalmente quando a gente fala de TCT, que o Guilherme vai falar um pouco mais à frente, quando a gente fala sobre os problemas da TCC, sobre a comparação de testes. Bom, se não existe correlação de scores de erro de dois testes, quer dizer que os erros são completamente diferentes. Não dá para você simplesmente falar que o erro é igual para todos esses testes de inteligência. Não dá para falar isso. Então, isso aqui vai implicar em outro problema que a TCT tem mais à frente. Mas, enfim, esses são os postulados, eles são basicamente axiomas matemáticos que você vai tentar provar de diversas formas, e isso vai ser a base para você construir uma fórmula onde vai te dar o índice de precisão de um instrumento. Esse índice de precisão, por sua vez, é o que a gente vai usar normalmente na construção de escalas para checar o quanto a nossa escala é boa. Se ela está realmente acertando o que eu quero. Pode passar. Aqui, vamos então, o que importa disso tudo? Bom, é crucial entendermos que os erros da TCC implicam numa aleatoriedade não previsível. É de suma importância a construção de testes que reduzam seus erros, com o intuito de obter uma maior precisão. Como vocês estão vendo ali, nós temos a confiabilidade e a validade. A validade é o que eu estou falando. Meu teste mede realmente o que ele se propõe a medir. E a confiabilidade é o quão acerto, quanto ele não varia dentro de uma mesma pessoa. Pode-se dizer assim. Então, quanto maior a minha confiabilidade, como vocês podem ver ali no primeiro quadrado, mais pontos certos ele vai ter, tá vendo? Ele vai estar tudo concentrado no mesmo ponto. Porque a pessoa foi medida várias vezes, tipo, vamos pegar uma pessoa só. Foi medida várias vezes e todas as vezes ela foi caindo exatamente naquele ponto. Então quer dizer que meu teste tem uma boa precisão, né? Toda vez que eu faço, a pessoa está respondendo a mesma coisa. Ótimo. Eu posso ter uma baixa confiabilidade, que é literalmente ele está medindo dentro do espectro, ele tá bom, mas tá ali, tá assim, aleatório, tá? Às vezes vai lá em cima, às vezes vai lá embaixo, não tá muito confiável. Essa aqui é a ideia de confiabilidade. A validade a gente vai explorar um pouco melhor em outra aula, a gente vai fazer uma aula mais focada em validade, porque tem muitos conceitos de validade que são importantes. Mas eu queria entender, eu queria mostrar para vocês principalmente essa questão da precisão, que é quanto eu consigo que o meu teste vá realmente me dar com frequência o resultado que eu espero. Pode passar. E aí existem diversas formas de eu checar esse índice de fidedignidade, esse índice de precisão. Fidedignidade é sinônimo de precisão, tá, gente? Eu lembro que quando eu estava aprendendo, eu não sabia o que era fidedignidade e ficava confuso. Sempre que a professora falava. Bom, existem algumas formas de eu fazer isso. Eu posso fazer um teste-reteste. O que seria isso? Eu preciso primeiro de um construto estável. Eu não posso mensurar, por exemplo, coisas que são é, instáveis ao longo do tempo. Por exemplo, felicidade. A felicidade é instável. Às vezes uma semana tu tá feliz, às vezes no dia tu tá triste. Acontece. Ou então estado de humor. Às vezes a pessoa tá de mau humor no dia. Não é estável. Não é tão constante quanto eu posso fazer isso. Eu preciso de coisas relativamente estáveis. Inteligência é uma coisa estável. É, personalidade é uma coisa relativamente estável. Claro, você pode mudar um pouco a sua personalidade durante os anos, mas
Em curtos períodos de tempo é muito difícil você mudar a tua personalidade. Então, pelo menos, elas são objetos estáveis. E a partir disso eu consigo testar ele uma vez e retestar para ver se meu score vai ser parecido, pelo menos, com o que você obteve antes. Então é basicamente isso. Eu vou pegar dois momentos distintos. O primeiro eu vou te aplicar um teste de personalidade. Vai passar, você vai responder, passa e receber um score de, sei lá, 90. Aí passou. Pelo menos, você tem que ter um tempo. É importante você ter um tempo entre essas duas aplicações, para que a pessoa consiga esquecer o item. E é importante isso principalmente quando a gente está falando de inteligência. Por que é importante para a inteligência? Porque quando eu estou fazendo um teste de inteligência, existe o fator aprendizado. A pessoa aprende a responder certas questões. Então, se eu faço num curto período de tempo, meu teste provavelmente vai dar errado, porque ela vai lembrar das respostas. Então, assim, não é esse o objetivo. Meu objetivo é saber se a pessoa, no primeiro contato, vai ter uma boa fidedignidade, vai ter uma boa precisão. Então é isso. Voltando à questão da personalidade, eu vou passar um tempo, passar uns 2, 3 meses, e eu vou aplicar esse teste de novo em você, e eu vou checar se a sua personalidade corresponde à sua outra personalidade, que você respondeu antes. Se forem correlacionados, tiverem uma boa correlação, significa que eu vou ter um bom índice de precisão. E é basicamente isso. Eu vou fazer uma correlação entre esses dois scores e vou checar o meu índice, essa correlação. Essa correlação vai ser meu índice de precisão, que vai variar de -1 a 1. -1 quer dizer que inverteu a tua personalidade, e 1 quer dizer que manteve-se igual. É muito estranho dar -1. É até muito estranho até dar negativo, porque dentro de uma questão estável, se teu teste está medindo, uma hora você mediu que você tem um alto neuroticismo e na outra você mediu que você tem baixo neuroticismo, é meio bizarro, né? Você está medindo exatamente o contrário da segunda vez. Mas enfim, é uma possibilidade. Eu tenho a aplicação também dos testes simultâneos. O que são essa aplicação de testes simultâneos? Eu vou pegar um teste, isso é muito usado, por exemplo, também em pesquisas clínicas, onde você faz comparações com esquemas, intervenções clínicas que são padrão ouro. Mas aqui é basicamente isso. Eu vou pegar o meu teste e junto dele eu vou aplicar um teste que já é conhecido e tem uma boa fidedignidade na área. Por quê? O que isso quer dizer? Eu vou pegar esse meu teste, ele vai responder, a pessoa marcou uma pontuação 80. Aí eu vou lá e eu dou um teste bom, que já está comprovado, já tem evidências de fidedignidade ótimas. E a pessoa vai lá e marca 79. A correlação não é 1, mas está muito boa. Quer dizer que meu teste está realmente medindo tanto personalidade, pelo menos, quanto daquele cara ali. E se isso aí, esse índice de correlação entre esses dois testes, esses dois resultados que você vai obter, vão ser o teu índice de precisão. É o quanto o teu teste vai ser preciso em medir o que ele está se propondo. Então você basicamente compara com um teste que já é bom na área. Você pega teu teste e compara com o que ele já está. E você faz isso simultaneamente. Diferente do teste e reteste, que você usa o mesmo teste em tempos diferentes. Aqui você vai usar testes diferentes em momentos iguais. É basicamente isso. Você vai aplicar ao mesmo tempo. Bom, pode passar. Ainda temos os testes das metades, onde você vai pegar a metade do teu teste, você vai dividir em duas metades. E você vai calcular a correlação entre essas duas metades. Então eu tenho 6 itens, eu vou pegar 3 itens para cá, 3 itens para cá, e eu vou fazer a correlação dos resultados desses itens. Quanto maior a correlação, maior é a minha fidedignidade, maior é a minha precisão. Quer dizer que as duas partes do meu teste estão medindo a mesma coisa. Pelo menos isso. Eles estão condizendo com o que ele se propõe a medir. E só que a questão é um pouco limitado você fazer somente com uma das metades. Então, o Kurdo Richardson, eles vão propor uma forma de vocês fazer um cálculo onde você vai checar todas as possíveis metades. E todas essas possíveis metades quer dizer que, então, tipo, eu tenho o item 1, 2, 3 comparado com 4, 5, 6. Ou então eu vou pegar o item 2, 4, 6 e comparar com o item 1, 2, 3. Essas são todas as possíveis metades que ele está falando. E ele vai fazer essa correlação para você chegar a um índice, e esse índice vai ser a sua precisão. É um pouco diferente, mas ainda utiliza preceitos claros dos testes das metades, onde você vai fazer várias metades ao mesmo tempo. E, de novo, podendo variar de -1 a 1, e ela se mantém dessa forma. Já o meu alfa de Combat é o que a gente mais utiliza. É, é o que a gente mais utiliza. O alfa de Cronbach, ele vai checar a variância dos scores das pessoas. O que ele está se propondo? Ele vai pegar a variância que a gente discutiu antes da pessoa e vai fazer a variância do erro.
E a partir dessas variáveis, ele também utiliza o número de itens que você tem no seu teste. Então, quanto maior o teu número de itens, maior o teu alfa de Chrome, porque você está se propondo a medir mais coisas. Você está aumentando muito a tua amplitude do que você está medindo, intensificando muito os pontos. É, vão então fazer essa variabilidade, essa variação, checar essa variação, fazer a formulazinha mágica lá, e a partir disso ele vai te dar um índice, que é esse alfa. Esse alfa, normalmente, a gente costuma aceitar no SATEP, se eu não me engano, é 0,6. Eu tô certo? Acho que é 0,6, né? Acho que é ponto 7. 0,7? Tá. 0,7 é o aceitável para o SATEP. SATEP é o que normalmente regula os testes psicológicos no país. Então, eles que normalmente falam se tem um parecer favorável, você pode usar na tua clínica, ou um parecer desfavorável, você não pode usar na clínica. É um pouco mais complexo do que isso, não é sobre usar ou não, mas sim sobre criar laudos a partir disso, criar diagnósticos a partir de tais testes. Mas a ideia é essa. Então, quando você tem um alfa de Cronbach acima de 0,7, quer dizer, 70% de fidedignidade, 70% de índice de precisão, a partir desse cálculo, você está falando que o teu teste está medindo muito bem. Ele está pontual, repetindo a mesma medida para as pessoas. Isso é ótimo. Só que tem um problema. Normalmente, quando a gente fala do alfa de Cronbach, ele é muito utilizado principalmente em respostas dicotômicas, ou seja, certo e errado, e ele também pode ser usado para a escala Likert, que é o que normalmente a gente usa para escalas de atitude, por exemplo, de concordância ou de frequência. Esse não é Likert, mas é outro tipo de escala que fala sobre frequência. Só que isso gera um problema. Ele supõe que o tal ele é equivalente, ou seja, que o comportamento ou a dificuldade seja igual para todos os itens. Supondo, ele faz essa suposição para fazer o cálculo. Ele parte desse pressuposto. Isso pode gerar alguns erros. São erros que podem acontecer por causa do alfa de Cronbach. E aí a gente usa o coeficiente ômega, que eu não vou adentrar agora nesse processo, porque acaba que a gente não tem muito tempo, o Guilherme vai falar dos problemas da TCT e tal. Mas o coeficiente ômega é o que normalmente a gente utiliza e é o que tem tido melhores resultados quando a gente está falando de fidedignidade dessas escalas. É um dos melhores para a gente fazer, pelo menos, essa questão de consistência interna, para ver o quão consistente internamente ela é. Mas não quer dizer que os outros não possam ser usados. Conhecemos pessoas, por exemplo, que estão no mestrado, que estão fazendo teste de personalidade e eles estão utilizando teste e reteste como uma medida de confiabilidade. Não, você não precisa também só se ater a um, você pode fazer mais de um, não é um problema. Bom, esse aqui é sobre os tipos de checagem de índice de fidedignidade. É, pode passar. O alfa de Cronbach, ele supõe uma precisão do teu instrumento. É basicamente isso que ele está querendo dizer. É um índice de precisão, o quanto ele está pontuando o quão preciso é o teu instrumento. E ele faz uma questão, ele faz umas contas de variação, de variância, desculpa, entre o erro, a pessoa, faz diversas contas de matemática, mas basicamente é isso que o alfa de Cronbach está se propondo a dizer, que teu item e que tua escala é o índice de precisão da tua escala, melhor dizendo. O alfa de Cronbach é o índice de precisão da tua escala. É isso. Bem, supostamente eu acho que ela tinha perguntado também se os fatores forem diferentes, a correlação vai dar alta. Se os fatores forem diferentes, a correlação vai ser baixa, mas quando você está fazendo uma medida de estrutura interna de fidedignidade, isso também é levado em consideração, tipo assim, que tá tendo ali um padrão, né? Tá se tendo um padrão, então ele vai ver que esse item não pertence ao mesmo fator. Então, Uhum. mesmo você trabalhando com um banco de resposta de itens que são de fatores diferentes, uma estrutura multifatorial, você pode aplicar o alfa de Chromebook sem problema. O ômega ele corrige a questão de que o alfa de Cronbach ele supõe um tal equivalente, quer dizer, ele supõe uma dificuldade igual para todos os itens, sendo que isso não necessariamente é uma verdade. Tem itens que são mais difíceis, tem itens que são mais fáceis. E o ômega ele meio que corrige isso. Mas nem por isso a gente deixa de usar o alfa de Chromebook, né? O alfa Assim, de o Cronbach ele é alfa de muito usado. Chromebook e se você rodar um alfa de Chromebook e o ômega de McDonald's no mesmo banco de itens, eles geralmente vão dar resultados numéricos muito similares, é muito perto. Sim. Então, assim, essa questão do pressuposto do tal equivalente, ele não é tão relevante. Mas, assim, oficialmente, você deveria usar ali o ômega, se você não tem a tal equivalência, coisa que você geralmente nunca tem. Mas, numericamente, dá na mesma, assim. Tem muita É coisa que esse aquilo. pressuposto matemático você não poderia, mas, É. no fim das contas, na prática, dá na mesma, sabe? É que é aquilo. Depende de quão chata é a tua banca. Se a banca que for analisar o teu trabalho for chata pra cacete, ela vai reclamar falando que você usou o alfa de Chromebook e não o ômega.
Mas tem gente que não liga, Uhum. tipo, vai passar pra revista, vai ser aprovado tranquilamente e não faz diferença nenhuma. Na dúvida faz os dois. É. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado, muito próximo, assim, vai dar, sei lá, 0,85, outro vai dar 0,84,5. Você vai ver que vai dar muito próximo. Bem, vamos falar agora um pouco dos parâmetros dos itens, quando a gente tá falando de TCT. A princípio, ele tem dois parâmetros importantes, né, a TCT. Aqui o Pasquale, ele organiza algumas outras coisas como se fossem parâmetros, mas, sim, eu interpreto como são só 2 parâmetros. Quando a gente vai falar de parâmetro, a gente vai ver a TRI vai ter modelos de 2 parâmetros, 3 parâmetros, 4 parâmetros, então, na TCT ela tem basicamente 2, mas ele põe algumas coisas como se fossem parâmetros, mas eu acho que elas entram muito mais como pressupostos. Mas bem, vamos passar por eles. O primeiro que ele fala da modalidade, né? Então ele diz assim, os itens têm que estar, eles têm que estar numa linguagem. É muito básico. Assim, o formato com que o teste é estruturado é por meio da linguagem. Ou seja, você lê e responde. Ou seja, existe um significado ali. E eu acho que ele vai muito mais além do que a letra. Porque eu poderia fazer um teste, por exemplo, para literatos, onde a gente até comentou no encontro sobre história dos testes, onde você tinham testes, você tinha que juntar a parte do corpo humano, não tinha letra, mas assim ainda é uma linguagem. Então, assim, é uma coisa muito trivial, assim, que ele está pondo, mas é isso, um dos parâmetros é assim, ó, ele tem que estar numa linguagem que a pessoa entenda, ele tem que estar em linguagem, formato de linguagem. Ok. Segundo, ele fala da saturação. A saturação, ela vem justamente com um dos pressupostos que a TRI tem, que é o pressuposto da unidimensionalidade. Que é o seguinte, o mesmo item, ele não pode estar carregado em mais de um fator, né? O Gabriel tinha comentado sobre isso. Então é justamente essa ideia de que eu não posso estar tentando medir duas coisas diferentes num mesmo item, certo? Então, se eu faço a pergunta assim, eu quero saber a atitude da pessoa frente à Coca-Cola. Aí eu tenho um item que é assim, eu gosto de Coca-Cola. Beleza. Mas agora, se eu tenho um item, eu gosto de Coca-Cola e Pepsi, pô, nesse item eu estou medindo atitude frente à Coca-Cola e atitude frente à Pepsi. Então, aí eu já tenho 2 fatores. Eu gosto muito de Coca-Cola e feijão, então, deve-se evitar itens que ficam carregados em mais de um fator, ou seja, eles estão tentando medir 2 coisas com o mesmo item. Então, se evita. Então, a unidimensionalidade é isso. Cada item, ele só é carregado em um fator. Você pode ter um teste que tem vários fatores, mas ele vai ter vários itens, vai ter 5 itens sobre um fator, 10 itens sobre o outro, 5 itens sobre... Mas cada item só pode ter um fator. Ele comenta sobre um dos parâmetros, que esse é um dos parâmetros que eu considero realmente um dos parâmetros, que é a dificuldade, né? Então, é, a forma com que você vai definir dificuldade na TCT e na TRI vai ser diferente. A TRI ela tem uma definição de que a probabilidade de você essa é o ponto da sua performance ali, da sua aptidão, que você tem 50% de chance de acertar um item. Essa é a definição da TRI. A TCT ela vai assim trazer uma definição matemática bem simplória, que a gente vai ver um pouco mais aqui na frente, mas basicamente isso é a complexidade do item. Então, a dificuldade, além de a gente trazer o próprio termo ser difícil, eu acho que já é bem explicatório, mas justamente um item muito complexo, um item de alta complexidade seria um item difícil para TCT, né? A discriminação, que é o segundo parâmetro, que eu diria da TCT, que é a capacidade de separar indivíduos baseado em sua aptidão. Eu acho também a discriminação, a palavra, ela é muito autoexplicatória, porque ou seja, o quanto que esse item é capaz de, de separar, ou seja, de fazer com que pessoas de diferentes níveis de conhecimento acertem ou errem um item, né? Eu acho que eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, o que seria discriminação? Se eu pego um item e eu digo o seguinte, olha, esse item só pode ser acertado por pessoas que têm pelo menos 100 de QI. Se a pessoa tem 99 de QI, ela não vai acertar. Se ela tem 100 ou mais, ela vai acertar. Isso seria uma discriminação, assim, máxima. Ou seja, só a partir desse ponto as pessoas acertam. Ou seja, com uma margem muito pequena, eu já consigo fazer com que certas pessoas acertem o item ou não. Entende? Então a discriminação é essa, a capacidade é um item que tem a capacidade de dividir pessoas, né? Entre acertar e errar um item. Isso a gente está falando de itens dicotômicos, a gente está falando de itens politômicos. Isso fica um pouco mais complexo, mas justamente a ideia de que cada marcação ela vai dividir de maneira razoavelmente precisa o seu nível de aptidão, ou enfim, a intensidade do seu comportamento, dado um traço latente, enfim, dependendo das palavras que você queira usar. E ele comenta nos parâmetros é o viés de resposta, que eu entendo isso como um parâmetro, mas, enfim, seria o que nos faz responder de maneira diferente um item que não
o nosso comportamento do traço latente. Ou seja, como que o meu comportamento aqui está sendo alterado. Então, lembra que a ideia é, olha, eu tenho um traço latente aqui na minha mente e ele está gerando um comportamento. Mas agora, de repente, eu me comportei diferente. Ou seja, tem mais uma coisa, tem uma variável estranha, tem alguma coisa aqui que está fazendo eu me comportar um pouco diferente, que não é só esse meu traço latente. Ele dá alguns exemplos, um deles a gente já comentou, que é a desejabilidade social, né? Isso é muito comum em itens de autorrelato, quando, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para a pessoa de extroversão, e fala assim, eu gosto muito de sair para festas. Às vezes, assim, você está respondendo e o socialmente aceitável é que você gosta de sair para festa, então você tende a marcar. Ou então, assim, até um desejo, pô, eu gostaria de sair mais para festa, eu gostaria de gostar de mais sair. Aí você representa isso, ou seja, ali você está medindo também o desejo da pessoa de querer fazer aquilo, ou o desejo de que as pessoas achem que ela gosta daquilo. Então, a desejabilidade social é uma questão muito grande dentro de itens de autorrelato, que você não tem lá muito como controlar isso nos autorrelatos. Mas, por exemplo, seria um viés de resposta, né? Outro viés de resposta que ele comenta é o acerto ao acaso. Então, é o chute, né? Então, vocês todos que, enfim, estão na graduação, naturalmente, fizeram o Enem ou fizeram alguma prova de vestibular aí, e de múltipla escolha, você se deparar com uma pergunta e fala, pô, não sei. Você vai lá e pum, marca. Se a gente trabalha com TCT, ou seja, eu estou trabalhando justamente só com a pontuação, eu estou trabalhando puramente com o score observado, lembra? Que eu não consigo acessar o score real, eu acesso sempre o score real modificado pelo erro. Então, o score observável é a única coisa que eu tenho acesso na TCT. Então, se eu vejo que o cara acertou aquela questão, para mim ele acertou, para mim ele tem aptidão. Mas, na verdade, você não sabia, você marcou e acertou, sem querer. É o chute, né? O acerto ao acaso, mas assim, científico, acerto acaso. Esse é um outro tipo de viés de resposta, que a TRI, então, ela vai criar modelos para conseguir lidar com isso, mas a TCT não tem como lidar com isso. Respostas estereotipadas também é outro tipo de viés, que é, por exemplo, você querer sempre marcar os extremos, né? Então, eu te pergunto assim, ah, no referente às 2 últimas semanas, responda honestamente. O quanto você se sentiu triste? De 1 a 5. 5. 5. Aí você vê a resposta da pessoa na escala, ela só marcou 5, 5, 5, 1, 1, 5, 5. Ou seja, ela nem se deu ao trabalho de graduar a emoção dela. Ela fez uma resposta estereotipada. Ou é muito ou é pouco. É tudo e nada, né? A gente até vê um pouco algumas distorções cognitivas da TCC, de tudo e nada. Isso aparece também como uma resposta estereotipada. A pessoa, ela é tudo e nada. Para ela é só sim e não. E assim, existem escalas que vão lidar com isso muito bem, serem dicotômicos, só tem sim e não, tem resposta. Você tem se sentido muito triste nas últimas 2 semanas? Sim, não. Tem teste que é assim. Ele resolveu esse problema, mas é interessante você botar uma gradação, né? Então, isso pode ser mais um viés de resposta. Então, assim, essas são coisas que podem aparecer, mas naturalmente, assim, os dois, a TCT ela tem 2 parâmetros, tá? O Pascal organiza como 5, mas são 2. Um deles é o parâmetro de. Diga. Habilidade social é muito. Existem algumas formas que a gente possa contornar, né? É difícil, Uhum. mas existem algumas formas. Por exemplo, aplicar online, anônimo. É uma forma que você possa Uhum. Não, melhorar a sim. desejabilidade social. Porque você envia para a pessoa, ela responde na casa dela, eu não vou saber quem respondeu o quê. Então é uma forma que eu consigo controlar essa desejabilidade social. Ou então você bota dentro da tua escala de desejabilidade social. Ela vai ser um fator à parte da tua Uhum. escala, onde a pessoa vai marcar certos itens que vão caracterizar que ela tem uma alta desejabilidade social, ou seja, que ela gosta de agradar, basicamente. Então vai ter itens, Uhum. por exemplo, tipo, eu nunca menti na minha vida. Pô, todo mundo já mentiu na vida. E a pessoa vai lá marcar, não, tipo, eu concordo muito, realmente nunca menti. A pessoa Uhum. tá querendo agradar, sabe? Isso é muito comum, principalmente em testes de RH, entrevista de RH, onde tem aquelas aplicações de cookies, não sei o quê. Sempre tem uma escalazinha de desejabilidade social que eles estão tentando mensurar isso. Porque eu não, dentro de uma empresa, você fala, pô, não vou falar que eu já menti na minha vida porque, pô, eu vou aparecer pra uma empresa. Normalmente também tem essa questão de querer agradar o outro. De você ter um ganho por falar de certa maneira ou de agir de certa maneira. A desejabilidade social permeia muito isso. Fica a dica, você está fazendo um processo de RH, você está fazendo um teste, e eles perguntam se você já mentiu, você pode falar, eu minto pra cacete, minto muito. Responda isso que vai se dar bem, gente. Sim. Brincadeira. Ó, é o seguinte, vamos lá. Então, então vamos falar um pouco mais desses 2 parâmetros. Um dos parâmetros é o parâmetro de dificuldade, tá? Como que funciona o cálculo da dificuldade? Basicamente, ele vai fazer ali
uma razão, né, entre o número de acertos de um item pelo número de pessoas que responderam. Isso, naturalmente, a gente está falando de itens dicotômicos, ou seja, são itens que só têm dois outcomes de resposta. São itens que você acerta ou erra. Perceba que itens dicotômicos não são itens só com duas opções de resposta. Se eu faço o Enem, por exemplo, são itens dicotômicos. Porque ou você acerta ou você erra. Tem 4 respostas erradas e uma certa. Então, isso é um item dicotômico. Tem o certo e tem o errado. Né? Você não precisa ser só de aptidão, poderia ser uma escala de emoção, mas que eu só dou opção sim e não, por exemplo, referente ao quanto você tem sentido ultimamente. Então, são escalas dicotômicas. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? A dificuldade é justamente quantas pessoas acertaram dividido por quantas pessoas responderam o item. É uma razão de acerto. Quantos por cento das pessoas que fizeram o item acertaram. Esse é um conceito bem simples, né? Que a gente fala da complexidade do item, a dificuldade do item pela TCT, mas é uma razão. É quantos por cento das pessoas acertaram. Então, aqui a gente tem um item que teria aí um índice de dificuldade de 0,9 é um índice de dificuldade muito fácil, né? Por quê? Porque 90% das pessoas acertou o item, né? De 0,7 seriam itens fáceis, né? 70 a 90% das pessoas acertaram o item. De 0,3 a 0,7 seriam itens considerados medianos, moderados, dificuldade moderada, né? 30 a 70% das pessoas acertaram. Itens difíceis são itens que aí 10 a 30% das pessoas acertaram. Itens muito difíceis são itens que menos de 10% das pessoas acertaram. Até 10% das pessoas acertaram apenas. Então, para TCT, cálculo de dificuldade, super simples, é uma razão. Né? Agora, discriminação. Como a gente comentou discriminação, como é que então a gente vai saber a capacidade do item de conseguir separar grupos? Bem, a TCT ela tem um pouco essa ideia primeiramente, ela pega um banco de respostas que ela teve, então ela pega todas as pessoas que responderam, e ela pega o score total. Então, eu vou pegar a nota de todas as pessoas, vamos dizer que é um teste de 10 itens. Então, eu vou organizar. Do primeiro vai ser a pessoa que acertou 10 questões, a segunda vai ser a pessoa que acertou 10, a terceira vai ser a pessoa que acertou 9, até a pessoa que acertou só uma questão ou não acertou nenhuma. Então, eu vou botar assim, da pessoa que teve o maior score total do teste até a pessoa que teve o menor score total. A partir daí, eu vou dividir em 3 partes. Eu vou pegar o top 27%, 27,5% e os últimos 27,5%. Eu vou pegar os 27,5% que tiraram as maiores notas e os 27,5% que tiraram as menores. Eu vou pegar assim as partes mais altas e mais baixas. Então eu vou subtrair eles. Eu vou pegar, ou seja, eu vou pegar um item especificamente, porque a discriminação ela é por item. Então eu vou pegar um item e eu vou ver a taxa de acerto do grupo top 27% e meio e diminuir pela taxa de acerto do grupo 27% e meio inferiores. Qual que é a minha ideia? Um item que teria alta precisão seria um item que consegue fazer com que as pessoas que estão no topo acertem e as pessoas que estão embaixo errem. Essa é a ideia de um item com uma alta discriminação. Então, justamente vai ser isso. Então, o item 4, por exemplo, ele seria um item que teria uma alta discriminação. Porque o grupo superior, ele teve uma taxa de acerto de 90% no item. Percebe que não é mais a taxa de acerto de todos, mas só do grupo A, vamos dizer assim, grupo A, B e C. A é o mais alto, o C é o mais baixo. Então, 90% do grupo superior, mas apenas 5% do grupo inferior. Então, ele tem um cálculo de 85%. Isso seria uma discriminação bem alta, bastante alta. Ou seja, as pessoas que estão inferior, elas só 5% delas acertaram, é muito pouco. Essa aqui, praticamente todas, 90%. Agora, um item que teria assim, uma discriminação moderada ou mediana. Então, 75% das pessoas nesse grupo superior acertam, mas apenas. E 20% das pessoas inferior acertam. Já é bem mais do que 5%. Então, você vê que diminui drasticamente assim, a discriminação. Agora, um item, por exemplo, que teria assim, discriminação nenhuma, seria o item que as pessoas do grupo superior não acertaram, 60% delas acertaram o item, mas do grupo inferior 50% delas acertaram o item. Então a discriminação dela seria 10%. O que isso está me dizendo? Olha, independente da sua capacidade, porque eles julgam a capacidade da pessoa, a aptidão, baseada no score máximo, lembra? Então, assim, se você tirou uma nota alta, quer dizer que. Eu vou dar um exemplo. Prova de matemática. Se você tirou uma nota alta na prova de matemática, a TCT vai interpretar que você tem um alto conhecimento de matemática. Se tirou uma nota baixa, tem um baixo conhecimento de matemática. Então, se você tem um item que, de repente, as pessoas têm um alto conhecimento de matemática, acertam numa taxa muito parecida das pessoas que têm um baixo conhecimento de matemática, olha, esse item aqui, ou ele não está medindo conhecimento matemático, ou ele está muito ruim.
Assim, é um item que tem uma baixíssima discriminação. Então, ele tem uma baixa capacidade de separar pessoas que têm altas habilidades de matemática e têm baixas habilidades de matemática. E poderia acontecer até, inclusive, de inverter a situação, onde o grupo superior tem uma taxa de acerto menor do que do grupo inferior. Ou seja, isso não é nem uma discriminação ruim ou nula. Isso é um item que tem algum problema. Ou seja, é um item que pessoas com baixa capacidade de matemática estão acertando mais do que as baixas de alta capacidade de matemática. E a princípio foi um item para ser construído, que é um item de matemática. Ou seja, cara, algo está muito errado nisso. Tem algo muito, muito errado nesse teste. Então, esses são os dois parâmetros e como que se mede. E assim, você percebe que são formas até bem simples, bem simplórias de se medir. A discriminação, ele até tem mais um método que eles usam, que eu não trouxe aqui, mas que também compara médias, mas também não vai muito além disso, ele é bem simplório mesmo. Bem, então, quais são os grandes problemas da TCT, né? Que aí vem a grande TRI para solucioná-los. Mas assim, quais são os problemas da TCT? O primeiro problema seria a ideia de ser group dependent, ou seja, são dependentes do grupo. E isso vai valer para como que você vai mensurar você vai mensurar os, esqueci o nome agora, os parâmetros, né? Então, os parâmetros são dependentes das pessoas que fazem a prova. Vocês perceberam como é que a gente calcula a dificuldade? A dificuldade é a taxa de acerto. Agora eu vou. Então, como que isso está dependendo do grupo que faz a prova? Se eu pego uma prova de matemática e eu aplico essa mesma prova de matemática para crianças da quinta série, aí eu pego essa prova e eu vou aplicar em doutorandos de matemática. Percebe que essa prova ela vai ser muito difícil para crianças da quinta série, mas ela vai ser facílima para doutorandos em matemática? Então, assim, o parâmetro de dificuldade ele é completamente dependente de quem faz a prova, de quem está fazendo a prova. E a própria discriminação também, porque eu não estou utilizando as próprias pessoas que fizeram a prova para caracterizá-la. Ou seja, parâmetros como dificuldade e discriminação, eles vão ser ditados pelas pessoas que estão fazendo a prova, né? E o que isso leva? Quais são os problemas? Primeiro, você não consegue identificar as características do seu teste. O seu teste ele é bom ou ele é ruim, dependendo com quem responde. Ele é fácil, ele é difícil, depende de quem responde. Ele é altamente discriminante ou não, dependendo de quem responde. Então, se a prova ela é muito fácil, e se eu boto uma prova de matemática e os doutorandos de matemática acertam tudo, percebe que mesmo dentro desse grupo de doutorandos de matemática, tem pessoas que sabem muita mais matemática que outros. Mas esse meu teste não foi capaz de discriminá-los. Porque ele era muito fácil. Então, ele não teve capacidade de discriminar pessoas porque ele estava fácil demais. Ou então, na criança de quinta série, algumas podiam saber mais matemática que outras. Mas todas erraram todas as questões. Por quê? Porque o teste era difícil demais. Então, as propriedades de dificuldade e discriminação, elas dependem das pessoas que fazem. Elas não são intrínsecas do teste. Na TRI, elas são intrínsecas ao teste. Enfim, a gente vai ver isso mais para frente. Tendo isso não permite comparação de grupos. Ou seja, eu não consigo comparar o resultado das crianças da quinta série e dos doutorandos de matemática. Eu não consigo dizer, olha, eu medi o nível de matemática dos dois. Vamos comparar, vamos saber quem sabe mais matemática baseado nesse teste? Não posso fazer isso. Ou até então, eu posso pegar uma prova de matemática que teria assim um nível adequado para, vamos dizer, para o ensino médio. Eu pego uma turma, beleza. Aí eu aplico essa mesma prova na turma do ano seguinte. Mesmo assim, eu não posso comparar os resultados de um ano para o outro. Eu não posso dizer, eles foram melhores. Eu não posso. Porque se todos os meus parâmetros que definem o teste, dificuldade, discriminação, eles dependem de quem faz a prova, se eu estou usando um grupo para fazer essa prova, eu não posso comparar ele a outro grupo. Porque a experiência da prova, ela está completamente vinculada e dependente de quem faz. Eu não posso comparar grupos independentes, grupos que fizeram a prova em outros momentos. Bem, mas na TRI pode? Pode. E aí eu vou botar uma discórdia para vocês. O Enem, por exemplo, ele usa o modelo de TRI. Então, se eu posso comparar, se você pega, por exemplo, uma prova de matemática que eu fiz em 2016, eu olho minha nota de matemática lá, sei lá, 750, e eu comparo com a do meu colega que fez o Enem em 2018, se ele tirou 700, só 700, eu fui melhor em matemática que ele. São outros itens, são outras pessoas, mas eu posso comparar. Entende? Então, a TCT, eu preciso usar os mesmos itens e as mesmas pessoas para comparar. A TRI, eu posso usar outros itens. Não precisa nem ser a mesma prova. E eu posso comparar. Por isso que você consegue comparar as suas notas no Enem, né? Se você, no ano, tirou 700 em matemática e no outro ano 750, você foi objetivamente melhor. Porque a sua nota ali, ela não é a quantidade de itens que você acertou. E vocês já perceberam isso, né? Você pode acertar, às vezes você acerta até mais itens no ano no Enem e você tinha uma nota menor.
ou então, ou não reflete, às vezes você acertou a mesma quantidade de itens que seu amigo, e a sua nota foi maior ou menor, foi diferente. Então, na TCT não. Na TCT, a sua nota vai ser justamente a quantidade de itens que você acertou. Na TRI, independente disso. Ou seja, ela está medindo de fato seu traço latente, ela não está ali baseada só no comportamento, né? É, justamente, a gente fala TRI, a gente lembra do Enem, mas o Enem usa a TRI, ele usa o conceito de TRI, justamente porque você pode se comparar, provas diferentes, você pode comparar. Bem, mas se a TCT tem tanto problema, então por que a gente usa, né? Se para pensar, praticamente todos os testes, se alguém aqui já entrou em contato com um teste na graduação de psicologia já chegaram nesse ponto, se você entrar em contato com testes psicológicos, todos eles são TCT, né? Eles não usam bancos de dados extensos, análises computadorizadas para calcular a nota dos testandos, né? Cara, eu acho que quase ninguém aqui já deve ter feito uma TRI assim, numa aula, né? Numa prática de aula, de sala de aula. Sempre usa TCT. Bem, então, como é que isso funciona? Então, como é que a gente continua usando se tem todos os problemas? E que vem o pulo do gato. A gente usa, é, a gente usa a normatização. Não sei se vocês já olharam, quando vocês olham um manual, por exemplo, de aplicação de um teste, e você vê a nota da pessoa. Então, se eu chego para você e falo assim, olha, onde é que seu filho veio fazer uma avaliação psicológica, né? Aí chegou e ele fez uma avaliação de inteligência. Você pergunta para mim, como é que ele foi? Ele tirou 70. O que eu disse para essa pessoa? Eu não disse nada. Se eu digo que ele acertou 70, eu não disse absolutamente nada para essa pessoa. E quem está acostumado a trabalhar com teste vai entender. Eu não disse nada. O score total da pessoa não representa nada. Mas agora, eu vou olhar quantos anos essa criança tem, eu vou olhar a escolaridade dela, eu vou na minha tabelinha de padronização, eu vou olhar a nota dela e eu vou pegar o percentil. Se você acertou 70, vamos pegar essa tabela aqui, ele acertou 26. 26, ele tá com percentil de 75. Aí eu chego, não, não, ele não tirou 35, não. Ele tá entre os 75, tirou uma nota igual ou maior que 75% das pessoas. Agora sim. Perceba então, a forma com que você consegue continuar usando a TCT, apesar dela ter todos os problemas, é você não mais ficar se baseando nos scores brutos, mas você vai trabalhar com tabelas e scores normativos. O percentil é um score normativo. O que significa isso? A gente pode até tirar um encontro para falar mais sobre isso, porque é um tema super importante. Assim, eu vou transformar esse meu score bruto, ou seja, a quantidade de acertos que eu tenho num teste, e eu vou transformar ela numa medida de dispersão. Ou seja, eu vou categorizar você não mais pela quantidade de acertos que você fez na prova, mas eu vou categorizar você de acordo com as pessoas que já fizeram essa prova. Ou seja, para eu fazer uma tabela dessas, eu preciso que pelo menos lá 150 pessoas tenham respondido. E daí eu pego você e eu vou comparar você a essas 150 pessoas e vamos ver quão bem você foi. Aí eu consigo chegar mais perto desse traço real, quão bem você é. Porque você lembra que a gente comentou que variáveis psicológicas elas têm o axioma de ordem? Eu posso ordenar, né? Bem, aqui a gente fala de percentil, de tabelas de percentil, mas a gente também tem o Score Z, né? O Score Z não é nada mais que uma padronização, né? O QI, por exemplo, ele é uma padronização, né? 100 com desvio padrão 15. Aqui a gente vai trabalhar com o Score Z, seria quantos desvios padrões você está acima ou abaixo da média. Então, se você faz um teste de inteligência, você pergunta para mim a sua nota, eu não vou te responder 36. Assim, você acertou 36 questões. Você não disse absolutamente nada. Nada. Porque eu não sei quão difícil a prova é. Mas se eu chegar para você, olha, você foi um desvio padrão e meio acima da média. Opa, o que significa? Significa que o meu percentil é de, eu acho que 91%, 92%. Percebe? Então, você conseguir alocar as pessoas em interpretações baseadas em ordem, ordenação, é uma solução para lidar com a TCT, né? Então, bem, eu acho que aqui a gente esse eu acho que é um assunto importante e eu quero dedicar mais tempo a falar sobre isso em eventuais encontros, scores normativos e quais scores existem. Mas assim, os problemas da TCT eles são razoavelmente resolvidos. Então, por isso que a gente vê tantos testes que ainda usam a TCT que não usam a TRI. A TRI ela está aí, ela é um recurso que funciona. O Enem usa e muitos outros testes podem usar, mas eles não são necessários para você fazer uma boa avaliação psicológica. Se você utilizar normas, se você utilizar tabelas percentílicas, se você usar scores padronizados, score Z, QI, e, enfim, o raio que eu parto. Se você estiver comparando com um grupo de pessoas, você já consegue eliminar praticamente todos os problemas da TCT. Enfim, você chega em bons resultados, boas interpretações. E um Bem, motivo para a gente não usar, por exemplo, o TRI para tudo que a gente não escolhe é porque, por exemplo, dos problemas básicos dele é que você precisa ter um banco de questão.
Você precisa ter um banco de questão imenso, que é o que o Enem tem, por exemplo, para você conseguir aplicar essa adaptabilidade da medida independente do grupo. Você precisa que ter vários tipos de medida que vão ser constantes. E na TCT a gente não se propõe a isso. Você pode fazer uma escala, por exemplo, com 10 itens. E não precisa ter um banco de questão imenso para mensurar alguma coisa. Bem, e, enfim, ficou alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma discordância, alguma opinião, algum comentário? Alguém que lembrou de alguma coisa que eu vi na aula, que achou parecido, quer fazer um comentário, quer dar um exemplo, alguém quer se manifestar, alguma coisa assim? Alguém que ficou alguma dúvida? Que, fala de novo sobre essa parte, não sei se alguém se ficou tudo claro, a gente pode voltar também. A gente tá no finalzinho, mas sempre bom tirar um tempo para dúvidas. Oi, meninos, tudo bem? Eu só quero manifestar um elogio, porque eu sou estudante de psicologia e, infelizmente, a universidade onde eu estudo cortou da grade a matéria de psicometria. Então, o primeiro contato que eu estou tendo é com vocês. E tá sendo bem didático para mim, sabe? A primeira aula, a segunda que eu assisti, consegui já pegar algumas coisinhas. Vou rever? Vou rever, né? E tô com os livros aqui também, mas tô gostando bastante. Dúvidas vai ter, mas deixa eu me aprofundar mais no assunto aí, quem sabe num outro encontro mais para frente a gente debata. Obrigada, viu? Claro, muito legal ter esse feedback. Muito E, pô, uma obrigado. pena perder essa matéria de psicometria. Qual que é qual universidade que você faz? Faculdade que você faz? Deixa eu abrir a câmera aqui para falar com vocês. Eu estudo na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, Uhum. que ela foi comprada pelo Grupo Ânima, né, que é uma holding aí que comprou várias universidades no país inteiro. E a psicometria foi uma das matérias cortadas e tá bem difícil. Acabei de começar a estagiar com avaliação psicológica essa semana. Tô Nossa. estagiando numa clínica, então eu vi o score Z ali e até tremi, porque eu tô corrigindo testes e eu tô crua de tudo, e o pessoal foi bem louco de me contratar. Eu tô no 4º semestre, mas eu sou cara de pau, fui lá pedir a vaga, consegui. E Bom, então esses encontros com vocês vai ser de grande valia, porque eu quero continuar trabalhando nessa área, se der certo, quero seguir pela neuro, mas ainda tem um longo caminho a trilhar. Então eu estou me enfiando nos grupos de estudo, estou estudando por fora. Por coincidência, eu tinha comprado um livro do Pasquale no começo do ano, não tinha tido tempo de ler, agora, no ódio, estou lendo. Qual o livro que você comprou do Pasquale? Você lembra qual que era? Espera aí que ele está aqui. É tanto livro. É o Teorias da Psicologia. Ah, que a Luiz vai. O Terri, sim. sim, sim. É. Só É. que o que vocês passaram, acho que era da 4ª edição, né? Eu peguei o da 5ª. Eu falei: Ah, não deve ter muita atualização, né? Acho que não deve ter. é padrão. Pasquale É. não. Só Ele usa atualização de. o mesmo texto dele, ele usa em 15 livros diferentes. Ele pega É, um texto dele, de uma definição, e vai aplicando em vários textos dele. É incrível. é, Mas legal, obrigada e parabéns pela iniciativa, viu? Eu gostaria de receber meu certificado para colocar no meu Lattes. claro, não. A gente, finalizando os nossos encontros, a gente faz essa disciplina justamente para conseguir gerar os certificados, né? Pelo menos para Ah, esses eventos, assim, fazer um evento das nossas aulinhas. Aí em breve a gente já está pensando em fazer, quando terminar essa nossa sequência, eventos para trazer alguns professores, né? Porque vocês estão ouvindo de nós, estudantes de graduação, assim, nós somos muito interessados no assunto, mas nosso conhecimento vai até onde dá para ir no estudante de graduação, né? aham. Aí, assim, Sim. futuramente a gente vai fazer uma sessão só com professores, né? Que a gente já está convidando e tal, e organizando para eles virem falar, pessoas vão falar sobre o próprio trabalho, né? E a gente já vai ouvir eles com alguma base, pelo menos aqui da psicometria. Então, Isso, ver acho como é muito que legal na ouvir o seu prática feedback. funciona. Uhum. Obrigada. Obrigada. Eu gosto de dar o feedback e é importante para vocês também. É o trabalho que dá, né, eu confesso que teve um slide que tinha o bonequinho lá se mexendo e eu fiquei um tempão olhando para o bonequinho, mas o cuidado que vocês têm, né, e disponibilizar o tempo de vocês, acho muito bacana isso. Então, assim, eu estou feliz porque é o meu primeiro contato com a psicometria e está fluindo, devagar, mas está fluindo. Continuem, por favor. Muito bom. Fico Bom, muito muito feliz de obrigado, saber. muito legal.
Boa sorte você na área da neuropsia, uma área bem bacana, assim. Já tive contatos, mas bem bacana. Então, que bom. Obrigada. Gente, se alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar, a gente Eu tô diga. com uma dúvida, porque eu vi que o Gabriel falou sobre o Enem valer 5 anos a nota, mas eu fiquei em dúvida se o resultado do teste tem, tipo, alguma validade. Eu me lembro que o psicólogo tem que ficar com o teste por 5 anos por causa enfim, da obrigatoriedade de ficar com o teste por 5 anos, mas teria alguma coisa a ver com a validade do resultado do teste ou é independente? Você diz, quando faz uma avaliação psicológica oficial, o psicólogo tem que ficar durante 5 anos com o teste da pessoa. É isso que você quer dizer? Isso. Olha, eu acho que isso é uma questão mais burocrática. Deve Eu ser acho uma, que é mais é uma questão questão. burocrática mesmo. Não é, Uhum, tipo, específico, deve ser alguma determinação do próprio SATEPS porque tem alguns traços que mudam ao longo do tempo, né? Como mesmo que, por exemplo, a questão da personalidade, você fazer um teste de personalidade durante um ano provavelmente vai ser constante, mas daqui a 5 anos pode não ter a mesma efetividade. Então, certas coisas são mutáveis. E como a maior parte dos nossos testes são TCT, eles não utilizam o TRI, é um pouco mais difícil a gente manter essa constância. Então, provavelmente deve ser algum tipo de recomendação do SATEPS para conseguir, ou do CFP, né, eu diria, para conseguir, burocraticamente mesmo tentar fazer essas reavaliações da pessoa, porque é mutável, a pessoa muda durante o tempo, né? É esperado que isso aconteça. Meninos, eu aprendi isso ontem, no meu estágio. Eles são obrigados a guardar os testes por 5 anos. Eu vou até tentar saber depois se é pelo SATEPS ou não. Eles digitalizam tudo e guardam num arquivo os testes em papel, eles são obrigados a manter isso. Deve ser alguma questão do CRP também, né? Uhum. João, pode falar. O João Pinheiro, que eu acho que levantou primeiro. Sim. Então, não é do SATEPS essa normativa, é do Conselho Federal de Psicologia mesmo, Show. para necessidade de pareceres, até se essa pessoa se envolver em algum instrumento não, né, uma situação de ordem judicial, pode requerer do psicólogo o parecer do teste, mesmo ele não tendo a validade, mas de comprovar que essa pessoa fez testagens, teve, né, suas avaliações circunscritas naquele tempo e espaço. Uhum. Sim. O João Holanda queria falar, não sei se era isso que ele ia falar. Só complementando, era justamente sobre isso, porque essa determinação ela vem até de uma questão jurídica, né? Em função do nosso Código Civil, Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico Brasileiro, e o prazo prescricional de documentos oficiais é de 5 anos. Então, é uma determinação mesmo legal, sabe? E aí o CFP, ele adere, né, por ser um órgão oficial, em certo nível. Parece ser uma questão, assim, burocrática da legislação mesmo, tem que se cumprir, né? Eu acho que não tem a ver com as características do teste, a natureza do teste, propriamente dito. Eu acho que é uma questão burocrática mesmo, como os colegas aqui comentaram, né? Bom, gente, se alguém tem mais uma pergunta ou mais algum comentário, algum feedback, a gente pode encerrar nosso encontro de hoje. Mais alguma coisa? Bem, então, a gente pode encerrar, né? Não se esqueçam de enfim, botar a lista de presença no linkzinho aqui no chat, né? Quem não se esqueça para ganhar o certificado depois. E muito obrigado a vocês por comparecerem. Legal ouvir isso. Bom, gente, vamos encerrar por hoje, então. Bom, valeu, gente. Um abraço. Boa noite, eu vou encerrar aqui a chamada, tá bom? Tchau, tchau.